Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Júris. E como de praxe, não esqueçam, curtam, sigam o canal e mande aí para todos os seus amigos, familiares. Iniciando, como sempre, algumas perguntinhas aí. Se o maior número de infrações de trânsito é cometida por motoristas habilitados e experientes, até que ponto o problema está na falta de conhecimento da lei ou na cultura de impunidade que ainda persiste nas nossas ruas? Indo além, com tantas mudanças recentes no Código de Trânsito brasileiro, será que os condutores estão realmente atualizados? Ou continuando a dirigir baseados em mitos e informações ultrapassadas que colocam vidas em risco? Quem não me conhece ainda, Dr. Douglas, sou advogado e historiador. Hoje o nosso tema será Direito de Trânsito na Prática, mitos, realidades e atualizações. Vamos a apresentações aí que o Pod Júris não pode deixar de fazer. Agradecimento a todos os espectadores do programa que vêm aí trazendo à audiência sugestões de temas e nomes aí para entrevistas nos episódios, lives externas, também através do microfone do Pod Júris. Um abraço especial à nossa última entrevistada, doutora Thaís Cremasco, cujo episódio já é sucesso, inclusive com views lá em cima. Muito obrigado, doutora Thaís Cremasco. Ao meu patrocinador, Departamento Digital, que vem cuidando aí das redes sociais como ninguém. Muito obrigado. Além disso, TV Mais, lá do Rio Grande do Sul, que vem televisionando os episódios do Pod Júris. Muito, muito obrigado. E para falar sobre esse tema, né, eu trouxe dois incríveis colegas advogados que falarão e nos ensinarão sobre o tema abordado. Doutores Gustavo de Marchi e doutor Eduardo Cesareto. Sejam muito bem-vindos ao Pod Júris. Doutor, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, falar um pouquinho sobre direito de trânsito. Espero que a gente possa extrair bastante conteúdo e vou ficar feliz em poder alfinetar um pouquinho o Detran. Toda oportunidade de falar do Detran eu aproveito. E bom que a gente viraliza, né, doutor? E o meu colega também de Sumaré, doutor Gustavo de Marchi. Doutor Douglas, boa noite. Boa noite, meu caríssimo amigo doutor Eduardo. Doutora Isabela, que está aqui nos bastidores. A todos. É uma grande satisfação e uma honra estar presente. Fiquei muito feliz quando recebi o convite do colega em estar participando aqui, contribuindo com o conteúdo desse podcast, que já é sucesso, né? Tenho acompanhado. E muito obrigado, teremos com certeza uma noite muito agradável e trazendo, né, doutor, à tona assuntos relacionados ao trânsito, que eu costumo dizer que é de utilidade pública, né, enquanto todos nós somos cidadãos. Então é um assunto de muita importância que estaremos aí debatendo na noite de hoje. Doutores, e o direito de trânsito, para mim que não sou especialista e que vou aprender aí junto com os colegas hoje, é muito mais além do que um carro com volante ou automático ou mecânico. O trânsito é muito mais do que isso. Sem nenhuma dúvida. O trânsito ele envolve, na verdade, ele faz parte da evolução da sociedade, né? A forma como o meio de locomoção vai evoluindo, a sociedade vai avançando também. Então você consegue acessar outros locais mais distantes, com mais velocidade, tudo se expande. E é natural que as regulamentações do direito vivo como ele vai se atualizando também. Hoje nós temos uma legislação de trânsito bem extensa, a gente tem muitas normas, e é exatamente por esse motivo, porque o trânsito ele atinge muito da sociedade. E eles estão aqui para falar de tudo, né? Mas eu preciso agora apresentá-los. Doutor Gustavo de Marchi. Quem é doutor Gustavo de Marchi? Doutor Gustavo de Marchi é um estudioso, acima de tudo, visto que o direito sofre constantes atualizações, como bem o doutor Eduardo mencionou, principalmente a nossa área. É uma área que a todo momento tem novas resoluções,
novas portarias. Então, a todo momento, de fato, você tem que estar debruçado em livros, debruçado ali, agora nem mais livro, né? Mas sim ali no tablet estudando. Então, sempre estudando, sempre tomando conhecimento das novas legislações. Sou especialista em direito de trânsito, atuo hoje exclusivamente nesta área. Sou entusiasta do mundo automotivo, tenho uma empresa que cuida de vistorias pré-compra, que também, digamos assim, fazendo ali uma ponte com o direito de trânsito, que é carro. Minha Aproveita paixão. e deixa o arroba, doutor, tem? Seguem lá, arroba, né? Ômega Consultoria Automotiva. É uma das minhas frentes. Nós auxiliamos as pessoas a trocar, comprar carro, fazer vistorias pré-compra. E siga a gente lá. Prometo estar trazendo novos conteúdos, novas informações. Pois é, e nós somos apaixonados por carro, né, doutores? Quem é doutor Eduardo Cesareto? Bom, sou advogado, especialista em legislação de trânsito, inconformado com o Detran, traumatizado com as multas, escolhi defender motorista como minha bandeira na advocacia. Hoje eu leciono uma pós-graduação em Direito de Trânsito na Legale, presido a Comissão de Trânsito da OAB e sou fundador do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, o único desse segmento no país. Tem parcerias com a PRF, Secretaria Nacional de Trânsito, contribuindo para o esforço legal, participando aí de movimentos legislativos voltados ao desenvolvimento da legislação de trânsito no geral. Mas o meu dia a dia, o meu arroz e feijão é a proteção de motoristas. Então, o meu foco é proteger o motorista aí que precisa da CNH para trabalhar, para sobreviver. Doutor, parabéns aí pelo currículo de ambos. Eu preciso também acrescentar que o meu colega Gustavo Demarque é também presidente da Comissão de Direito de Trânsito da nossa querida também OAB Sumaré, doutor. Então somos vizinhos ali, né? Exatamente. Frentes parecidas. Exatamente. Vamos à luta. Doutor, esse não diria ressentimento ao Detran, mas a gente poderia trazer aí toda uma história, né? Quando fui estudar sobre esse tema, como historiador, eu gosto sempre de ir lá no cerne da questão, de onde tudo começou, né? Então, a humanidade, ela evolui, ela vai para frente. Outrora saíamos de umas cavernas, outrora andávamos de caravelas, mas chegou na Revolução Industrial, eles criaram ali o motor a combustão. Foi ali que começou tudo para nós. Que através desse motor eles criaram os carros. No início do século XX chegou ao Brasil. Quando a gente fala não só de direito de trânsito, qualquer outra área do direito, a gente não pode deixar de falar que além da lei existe uma cultura. Então, o tema que nós abordaremos hoje, talvez a gente falando sobre cultura, a gente entenderá o porquê, doutor, de tantas resoluções, tantas leis, tantas alterações e mesmo assim o caráter punitivo do Estado com relação ao motorista, doutor, é para mexer no bolso e não educar, por exemplo. Exato. Eu costumo dizer, doutor, que assim, muitas vezes no Brasil a legislação, quando surge uma lei, isso lei lato sensu, tanto uma portaria, um decreto, uma legislação, uma lei ordinária, emenda à Constituição, muitas vezes nós imaginamos que, a partir da promulgação desse instrumento normativo, o problema passará por um portal mágico e acabou. Mas não é bem assim. Quando se trata de trânsito, né, e assim a gente está falando de uma frota de 123 milhões de veículos, né, num país de dimensões continentais como o Brasil, a gente está falando de uma situação que está ali acontecendo no dia a dia. Todos nós dirigimos, todos nós temos carro, se não, tem o pai, a mãe, a namorada, o tio, o sobrinho, o vizinho que tem. Então, o trânsito é onde a gente vive na sociedade, né? E por ser, como eu sempre digo, uma questão de utilidade pública, onde tem ali a questão da cidadania envolvida acima de tudo, no Brasil tem esse paradigma de que, havendo uma legislação, o problema vai se resolver, considerando essas dimensões e essa situação que eu apresentei. Mas não é bem por aí. Infelizmente, a gente vai muito no efeito e não na causa do problema, né? E assim, de uma forma bem simplória, eu penso assim, que se nós tivéssemos políticas públicas focadas a resolver a causa do problema,
dando incentivo para formar condutores de uma maneira mais consolidada, capacitada, né, capacitada, nós tivéssemos na primeira infância noções a respeito do que é o trânsito, levando para aquele garoto, para aquela garota que está prestes a tirar a CNH, que está ali no ensino médio, levar conhecimento para essas pessoas através de aulas, através de palestra, de propriamente políticas públicas que trouxesse essa informação para a pessoa, para ter assim o conhecimento do que é o trânsito. Porque assim, muito bem, o trânsito é ali, é a via onde você vai conduzir o seu carro, onde você vai ir ao ponto A ao ponto B, mas tem muito mais do que isso, né? Se acontece um acidente, qual a responsabilidade daquele motorista? Pode transformar uma vida, a pessoa morrer, enfim, você ter lesões, né, redução permanente da sua capacidade, e também questões que daí durante a nossa conversa a gente pode dizer, relacionadas à própria previdência social. Então, assim, é tudo onde acontece o trânsito, né? Visto hoje, já finalizando a minha fala, a questão dos entregadores, dos profissionais motoboys, né? Os motociclistas, enfim. Que é uma realidade muito latente hoje na nossa sociedade, não, doutor? Muito. As pessoas precisam sobreviver. Sim. Ainda que em cima de uma motocicleta. Exatamente. E isso se agravou, no bom sentido da palavra, principalmente após a pandemia, né? Pós 2020, que a pessoa ficou sem um emprego, ficou numa situação informal, e a pessoa comprou uma motocicleta e foi tocando a vida, né? A vida dela, ela tem ali os compromissos dela. Só que mas o que aconteceu? Hoje o trânsito está realmente, não vou dizer infestado, mas nós temos uma concentração de motos de uma forma bastante elevada. E nós sabemos também que, diante disso, a moto está muito mais suscetível a sofrer um acidente, a pessoa ter ali a sua capacidade de trabalho, enfim, reduzida, e nisso o doutor é expert, né, questão trabalhista, só que isso afeta também os cofres da Previdência Social. Então, é muito louco pensar que você está no trânsito, mas isso causa reflexos em outras situações. Né, doutor? Professor, direito do trânsito aí, é como o doutor falou, eu também puxei alguns dados, porque além do caráter punitivo que o Estado brasileiro tem, que, como o doutor falou, efeito causa e efeito, né? Então, quando eles legislam só por conta do efeito. Olha, tá morrendo muita gente, o que a gente faz? Vamos punir administrativamente, multas ou prisões, e isso a gente já sabe que não funciona. É o caráter educativo. Eu gosto muito de trazer esses números, porque esses números não são trazidos, ou quando são trazidos, talvez as pessoas não tomam tanta responsabilidade, porque nós vivemos em sociedades, e quando a gente pega números que nos últimos 10 anos, praticamente, quase 400 mil pessoas, doutores, morreram em acidente de trânsito, alguma coisa não está certa, né, professor? Exatamente, eu concordo com cada palavra que o Dr. Gustavo trouxe. A preocupação muitas vezes não está relacionada à causa efetiva. E o trânsito também ele não é tão popular assim quando a gente fala, né, do legislativo, um projeto de campanha. Nós não temos no legislativo alguém com uma representação forte envolvendo a segurança no trânsito. Tem sim muitos projetos, mas eu diria que talvez os projetos de maior destaque hoje em andamento são projetos que, cabe muita discussão, mas parece que vão na via contrária. Muito se debate hoje, até uma coisa recente ontem, essa semana na verdade está sendo muito debatido, um projeto que visa acabar com a obrigatoriedade da frequência em autoescola, que o modelo para se habilitar seja igual ao modelo norte-americano, você vai, paga, né, o exame, faz o exame, está apto, pronto, pode dirigir. E quando a gente pensa o caminho, a construção de uma educação no trânsito, deixar de ter obrigatoriedade, não parece que faz tanto sentido assim. A proposta, o objetivo, na verdade, é baratear. Não, olha, mas tirar carta no Brasil é muito caro, as pessoas dirigem na informalidade. Então eu imagino que talvez seja mais interessante diminuir os custos das aulas ou tornar as aulas gratuitas, mas não retirar a obrigatoriedade das aulas, né? Elas são imprescindíveis, né, doutor? E a formação do condutor também, ele não fica distrito somente a essas aulas, né, doutor? É como eu falei, da cultura, né? Como é que é a cultura do brasileiro?
O Brasil ele tem uma dificuldade, a população, de respeitar o espaço público. Talvez isso se reflita também no trânsito, né? De você receber ali um sinal de seta para passar, ou virar à esquerda ou à direita, e o nosso cidadão ao lado não deixa, por exemplo. E trazendo isso, eu gosto muito de falar, eu lembrei do doutor falando, eu gosto muito de dirigir na capital São Paulo. É um dos melhores lugares que eu gosto de dirigir. Há controvérsias. Doutor, eu vou falar minha percepção. Se tiver diferente, me fala. Mas assim, porque apesar do aglomerado e todo o tráfego, acredito que todas as vezes que eu dei seta, eles me deixaram passar. Que é uma coisa que, se você deixa aquele motorista que está precisando passar, talvez você previna algum acidente. Então a gente precisa falar isso também, que envolve a questão da educação, né? Sim. Sem dúvida. Aqui na nossa região parece que você tem que fazer um trabalho de conquista com outro motorista. Você pede a seta, você espera, tem que rolar aquele clima. Pedir, por favor, larga o volante, faz por favor. A gente fala da região de Campinas, gente, é isso. Doutores, mas assim, aproveitando esse gancho aqui, por que quando começa a chover em Campinas, o trânsito para, doutor? Puxa Doutores. vida, meu Deus do céu. Parte meteorológica realmente não... Atrapalha muito, né? Vamos lá. Mas voltando a essa questão do encarecer, né, como o doutor pontuou, também eu levantei, que na última década o país, né, a gente fala o Estado como um todo, gastou em torno de 3 bilhões de reais gastos com saúde pública, internações, enfim, cirurgias. É um dinheiro que às vezes é desnecessário. Se você tem a educação no trânsito, doutor, se você coloca a população para entender o que é negligência, imprudência e tudo mais, né? Faz todo sentido. Mas a gente continua batendo na questão do efeito e não da causa. Com certeza. Tanto, doutor, que um dos princípios do Código de Trânsito é o princípio educativo. Porque... né, o Código de Trânsito elencou alguns princípios e o princípio base é o princípio educativo, que abrange todas essas questões relacionadas, né, de eventuais políticas públicas de conscientizar o condutor à frente do volante. Porque guardadas as devidas proporções, se o veículo lato sensu, moto, caminhão, enfim, é usado de uma maneira irregular, a potencialidade lesiva que aquele veículo pode ter se equivale a um instrumento bélico, uma arma de fogo, né? Porque você pode avançar em cima de uma pessoa, você pode causar um acidente, você pode realmente acabar com aquela vida que está à sua frente, acabar no sentido tanto da morte quanto de reduzir, e novamente batendo nessa questão trabalhista, a capacidade elaborativa dessa pessoa, daquele pai de família que está ali, né? E tudo bem, daí o pai de família não tem uma fonte formal de renda, não é um segurado da Previdência Social, por exemplo. E aí, como é que faz? Questão da renda. Aí a gente já imagina o processo judicial, né? A pessoa que deu causa ao acidente vai conseguir pagar os danos resultantes daquilo? O motorista de Uber que faz aquilo do seu ganha-pão, teve ali seu veículo danificado, teve aí sua capacidade reduzida. E aí, como é que vai ser? Então, tudo isso acontece em meio a um trânsito que, ao meu ver, não existe tanto preparo por parte dos condutores e, brilhantemente, como o doutor Eduardo falou, nessa semana estamos tendo, ao meu ver, um retrocesso, né, com relação a essa desnecessidade das aulas práticas, né? Então, assim, simplesmente é posta a medida, mas sem antes conversar com a sociedade, entender o real problema que se acomete no trânsito, simplesmente é posto e acabou, né? E a coisa, eu penso que, se tratando de Brasil, não é por aí. E digo mais, não é porque deu certo em um outro país, como também o doutor falou, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, que você chega lá, paga a taxa, pega a sua licença e sai a dirigir, que aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. É claro que a gente imagina a questão da desburocratização da administração pública, por certo o cidadão paga muito imposto, ninguém se questiona isso, mas não é resolvendo tirar, por exemplo, uma aula prática que você vai resolver um problema. Ajuda na formação, né, justamente, doutor, do condutor. Eu, sinceramente, eu tive meu primeiro contato com carro na autoescola. Sempre gostei de carro, mas assim, minha mãe dava ali o carro, às vezes dava uma voltinha no quarteirão, tudo. Mas o dirigir o carro mesmo, andar no trânsito, sentir ali o comportamento do carro, na época era carro manual, sem ar-condicionado, já faz um tempo já. Hoje a realidade já é diferente, direção hidráulica, ar-condicionado. Mas assim, a pessoa está tendo o primeiro contato ali,
né? Por Então, um profissional, né, habilitado, que vai também ali nas aulas práticas de entendimento da legislação, né, doutor? Algumas placas, né? A gente aprende algumas placas que depois esquece, não sabe nem para que existe. Mas tem aí. Doutor, e a legislação? Vamos lá. Ela é forte, ela é necessária, ela é suficiente, ela resolve... O Código de Trânsito é uma coxa de retalhos, né? Nós passamos por, salvo o melhor juízo, 53 alterações desde que o Código de Trânsito está vigente, né? Desde 97. E muita coisa, na verdade, ela é feita às pressas. A gente teve uma alteração, por exemplo, em 2020, que... na contramão também da questão de segurança no trânsito, mudança de pontuação, enfim, a gente pode tratar mais detalhes. E assim, é feito com tanto despreparo que a gente teve que ter uma legislação logo em sequência só para corrigir o texto dos artigos, porque ficou controverso ali, não dava para entender, ficou ambíguo. Então a legislação ela é importante, porque assim funciona o jogo, mas não há atenção devida, não há o cuidado. Como eu falei, nós não temos representantes hoje que trazem a bandeira da segurança no trânsito ou da mobilidade urbana como a sua referência, porque não é popular. Normalmente é popular falar indústria da multa, ou às vezes a gente vê nas cidades vizinhas, vereador, vice-prefeito quebrando, dando tiro em pedágio, em radar, em medidor de velocidade. Então, assim, a legislação é importante, mas eu reforço o que o doutor iniciou dizendo, a formação da cultura é o primordial, é a base. É o primordial. E não só nessa área específica, né, doutor? Como a gente já falou, nós temos uma legislação muito punitiva, né? Isso já se demonstrou que não adianta. E os últimos anos a gente tem passado por alguns retrocessos. Essa, por exemplo, esse projeto que o doutor trouxe agora eu não sabia. Como é que você vai tirar as pessoas da autoescola? É uma realidade diferente, como acontece nos Estados Unidos da América. A gente não pode comparar. Isso não quer dizer que a gente é menos ou mais do que ninguém. A gente precisa tratar com a realidade que a nossa população vive. Ela precisa ser educada. Porque se tivesse educação, talvez a legislação não precisaria ser tão esparsa assim, né? Tanta quantidade de lei e que nos vem para tirar dinheiro do bolso, doutor Gustavo. Pois é, doutor. O direito de trânsito ele faz parte, né, de um grande leque do direito administrativo, conforme nós havíamos falado, e ele integra a parte do direito administrativo sancionador, que é, né, políticas que o Estado cria para regulamentar a atuação estatal, seja na questão horizontal ou vertical. Vertical, Estado, cidadão e entre os cidadãos. Carro, pessoas, veículos, animais, tudo que está em trânsito cabe ao Estado, portanto, regulamentar. Mas, como bem o doutor Eduardo falou, essa regulamentação ela carece de um melhor estudo aprofundado, né, de realmente sentar, conversar com a sociedade a respeito das mudanças que devem ser propostas. Então, assim, é tudo feito muito a toque de caixa. Né? Faz ali, aplica, muitas vezes motivado por políticas populistas ali, que vai ganhar um like, né? Podemos assim dizer nos dias de hoje. Frases de efeito, né? Frases de efeito, como por exemplo hoje, né? A questão ali das autoescolas, de fato, está sendo comemorado. E eu entendo essa carência da população, porque realmente a população paga muito caro. Hoje uma habilitação, acho que está 4, 5 mil reais, doutor? Algo por volta disso. Por volta disso. Então, assim, de fato caro. É inacessível para milhões de brasileiros, né, doutores? Muito. Então, assim, vem uma política dessa, mas assim, putz, será que realmente... novamente, causa e efeito, será que vai conseguir ajustar a causa? Será que teremos com essa medida motoristas mais conscientes? Porque hoje, ao meu ver, tudo cabe da conscientização que faz também ponte com a questão cultural do cidadão, né? Hoje as pessoas, né, muitas vezes em Instagram, tudo acha legal filmar dando cavalo de pau, né? Tudo bem, que atire a primeira pedra, eu gosto de carro, quem nunca fez isso? Numa chácara fechado, eu gosto, né? É legal, ali com o carro, tudo. Agora você colocar em risco a vida das pessoas, né? Exatamente. Então, assim, a legislação nossa é uma legislação que não atende o anseio da sociedade com relação a políticas de trânsito, né? Então, o direito administrativo sancionador de trânsito hoje, ele carece de muitas melhorias, ao meu ver.
E nós trouxemos números aí, tanto de questão do que o Estado gasta com toda essa questão, porque vai além também da Previdência, porque se alguém morreu, ele vai deixar algum dependente para receber algum tipo de benefício, né? Além das quase 400 mil pessoas que o Brasil mata no trânsito. Seja por imprudência, negligência, enfim. Eu acho que imprudência é o que mais mata, se não me engano. Então, algo bobo, às vezes uma revisão no carro que você faz... Você salvou alguma vida. Sim. Inclusive a tua, né, doutor? Sim. Então é isso, a gente precisa falar muito também sobre isso, né? Sim. Porque assim, hoje você tem, né, um veículo sem manutenção, muitas vezes com mais idade, que até, eu não vou dizer premiado, mas o veículo acima de 20 anos aqui no estado de São Paulo, você não precisa pagar IPVA. Veículos não existe mais aquela questão, tudo bem que é muito controverso, né? A execução é muito controversa daqueles controlar de São Paulo, que media ali a questão de emissões, tudo. É aquilo, né? A necessidade pode parecer necessária, né? Existe a necessidade, só que a execução não é muito bem feita. Tanto que eu tenho colegas que moram em São Paulo que dizem, aquilo lá era uma aberração, você chegava lá com um carro caquético, né? Dava ali o cafezinho e seguir em frente. Isso segundo ele falando. Então, assim, a execução, né? E hoje você vê aberrações na rua que não deveria estar andando. Né? Tudo bem, pode ser até a questão da história da pessoa, putz, a pessoa precisa do carro para rodar, a pessoa precisa daquilo para sobreviver, mas você está representando um potencial risco no trânsito que pode causar a morte de alguém. Né? Uma vez na Washington Luiz, eu estava com a minha família na faixa da esquerda, dentro da velocidade regulamentada para via, que é 110 km por hora, ali perto da região de Bebedouro. Tapetão, né? Estava na faixa da esquerda e conversando, minha esposa, ligado, tudo. Uma Belina, daquela antiga da Ford, na faixa da esquerda, ela devia estar uns 40 por hora. Na esquerda? Na esquerda. É difícil então, a gente entender... Cai nos pedaços. Que a esquerda, a gente tem que utilizar a quilometragem exigida da rodovia. Eu falei certo? Sim. A da esquerda. Você quer andar devagar? Vai para a direita. Fica lá na direita. Na verdade, a infração você não dar passagem na esquerda, né? Se você tá na esquerda e tem um veículo atrás, inclusive na internet às vezes chega essas perguntas, eu sou obrigado a dar passagem? E se eu tiver no limite de velocidade? É obrigado. Sim. Você não sabe o que tá acontecendo, é uma emergência, né? Doutores, eu já senti aí cólica renal e pegaram o carro e me levaram. Vamos pela esquerda. Quem diz que sai da frente? É infração. Tem que dar passagem. Doutor, falando em infração, o doutor Gustavo falou sobre o poder sancionador, né? Olha lá, trouxe o termo técnico. Vou sancionar ali, eu vou te multar. Chegou lá a multa, né? Porque a gente tem que falar no administrativo antes. E o que o cidadão, doutor, precisa ponderar quando recebe uma multa? Interessantíssima questão. Antes, só registrar, doutor, você falou que quem nunca deu cavalinho de pau em uma chácara fechada, me convida, porque eu nunca dei um cavalinho de pau, cara. Uma chácara fechada. Doutor, será que eu vou conseguir? Pô, que legal, cara. Achei... Deixando bem claro, vias fechadas, né? Não, um ambiente particulares, controlado, ambiente né? controlado. Capacete. Exato. Longe de pessoas, animais, né, doutor? Melhor não arriscar, não, doutor. Pra Melhor ser não arriscar, sincero, doutor. deixa. Fica o convite, mas se o doutor não está muito à vontade, tranquilo. Mas enfim, o cidadão recebeu lá a notificação ou foi abordado, né, em uma blitz. Ele precisa analisar o que ele está recebendo. Porque muitas vezes a autuação está correta, formalmente completa, então ele praticou a infração, ele vai ter ali a consequência do ato, né? Excedeu a velocidade, falou, manuseando o telefone celular, mas ele tem que fazer uma análise, porque hoje a gente tem alguns problemas. Um problema que acontece com bastante frequência, placa clonada. Então analisa, foi você mesmo? Não sai pagando a multa. Chegou a notificação, às vezes é uma cidade que você nunca esteve. Importante questionar. Às vezes é importante você descobrir um possível clone antes disso virar uma bola de neve incontrolável. Exato. No meu escritório, às vezes chegam clientes lá, quando eles vão falar, olha, fui ver que estava clonado, porque eu estava pagando sem observar, tem 40 infrações. Tem 50 infrações. Agora a gente vai ter um problema com a sua habilitação. Então é importante fazer uma análise geral do que tem ali. Se está correto, se a autuação ela existe, porque nós não podemos descartar um outro fator. Eu falo de uma minoria de agentes da autoridade de trânsito que não estão tão aptos assim, às vezes, a realizarem autuações. E confundem, vê uma coisa
Confunde até o artigo, né, doutor? Mistura uma coisa, mas assim, é uma minoria. Eu conheço, assim, mas exageradamente bons profissionais, bons agentes ali da autoridade. Só que é importante analisar, observar. Olha, ali tem muita... Campo de observações, local da infração, horário da infração, aquelas que exigem o registro fotográfico. Olha como está a condição dessa imagem. O mais importante é que você confira que foi preservado o seu direito de fazer defesa, foi preservadas as informações que você precisa ter acesso para produzir ali uma defesa, ou não. Ou às vezes não fazer a defesa. Tá correto. Doutores, os doutores falaram de alterações, de artigos e tudo mais do código aí de 2017. 1997. Sim. Doutor, mas tem uma palavrinha que nos tira o sono. Depende de algumas pessoas. O bafômetro. O que a lei fala sobre isso, doutores? O que eu posso beber? Aliás, se beber ou qualquer coisa, não dirija, né? Vai de Uber, de táxi, pede pra... Essa é a regra. Mas a gente sabe que na prática não funciona isso. O que significa esse teste? Quais são as consequências se a pessoa for pego lá, doutores? Vamos lá, dividam a resposta. Bom, a questão do bafômetro é uma inovação legislativa que temos aí aproximadamente 7 anos, que recente, surgiu, né? Através do artigo 165A do Código. Antes não havia regulamentação para esse tipo de infração. Doutor, sem a regulamentação, como é que funcionava? Eles entrariam, o condutor entraria, por exemplo, para o homicídio culposo, não? Se matasse ou não? Era para o Código Penal? Como que o senhor lembra antes desse artigo? Bom, depende. Antes do artigo 165A, existia a previsão do artigo 165, que era a questão do dirigir embriagado, que não fazia menção à questão da recusa, né? E a partir do artigo 165A, trouxe essa previsão legal da recusa, que se trata de uma infração autônoma, que apenas do fato de você recusar ao convite do agente da autoridade de trânsito em ser submetido ao teste do etilômetro, a partir desse momento você já incorre na infração administrativa, que gera, através desse momento, né, os quase R$3.000 de infração. É uma infração autossuspensiva que vai gerar a suspensão da sua habilitação por 12 meses, né? Além, claro, ali dos 7 pontos, enfim, é considerado uma infração gravíssima, mas nesse caso também não faz o menor sentido. Então, assim, trouxe essa questão do artigo 165A, e a partir desse momento surgiram, né, algumas questões que antes de iniciar aqui o tema, eu até trouxe ali um exemplo pessoal de uma situação de um familiar que incorreu numa infração como essa, né? Os agentes da autoridade de trânsito na época disciplinavam ali, catalogavam que a infração se tratava de uma recusa, a pessoa não quer soprar o bafômetro, mas nós não tínhamos a legislação a esse respeito, enquadrava-se como artigo 165. Então ali antes de 2016, 2017, havia essa previsão, né? Hoje a coisa já mudou, já tem aí a questão do artigo 165A, que trouxe mais, digamos, um pouco mais de segurança jurídica para o agente de trânsito aplicar esse tipo de penalidade. Mas é como o doutor também mencionou, diante de todo esse cenário, tem situações que possa ali carecer de uma atenção à legislação, como temos aí, por exemplo, a questão da resolução 723, que traz ali, do CONTRAN, que traz ali algumas disciplinas que devem ser observadas quando comete essa infração, e muitas vezes o agente da autoridade de trânsito não se atenta. Temos também a questão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é, digamos assim, um livro de orientações, né, doutor? Um manual propriamente dito, para auxiliar esse agente na autoridade de trânsito no momento de fazer a infração. O que deve ser escrito, em que campo deve ser escrito, quais os campos que devem ser colocados no auto de infração, tudo isso para trazer segurança jurídica para o condutor, que muito embora ele esteja ali incorrendo numa infração de trânsito, enfim, isso a gente está falando de uma questão administrativa, que não se faz ponte inicialmente com um eventual crime de trânsito, que ele possa estar se defendendo de uma infração que seja justa, né? Acima de tudo justa, e que traga segurança legal e jurídica para que ele possa, enfim, recorrer, e o devido processo legal a ser endereçado nesse sentido. E ali no ato ali, doutor, o condutor negou-se lá. Eu sei porque já estive em veículo que o condutor se negou. Primeira coisa que ele faz
daqui você não sai, né? Porque você não vai sair dirigindo, porque eu não sei se você tá embriagado ou não, e já aplicou lá a multa e tudo mais. Mas é aquele que soprou lá, doutor, está embriagado, agora a casa caiu. Mas pelo menos o carro ficou parado, né, doutor? É verdade. O ideal é não beber e dirigir, mas é muito importante também o respeito à legislação. Por parte da administração pública. Se você for abordado numa blitz e, infelizmente, tiver ingerido aí bebida alcoólica, muitas vezes acontece, foi num casamento, brindou. A lei seca ganhou esse apelido, né, de lei seca não à toa, porque a tolerância é zero. Inclusive inspirado até na questão do Al Capone mesmo, né? A lei seca, ela teve esse... o doutor falou, historiador, a palavra blitz também tem uma origem histórica, que é de um movimento de guerra mesmo, né? Tem um significado, é uma palavra de origem alemã, ela tem o significado de uma ação militar surpresa. Então você foi surpreendido ali e o agente te ofereceu, faz ou não faz o teste de etilômetro. Veja as consequências. Se você realiza o teste de etilômetro e é constatado ingestão de bebida alcoólica, multa de quase 3 mil, como o Dr. Bim mencionou, suspensão de 12 meses, necessidade de realizar o curso de reciclagem, até certo ponto. Até 0,33 da medida ali do equipamento, da medida realizada. Se ficar 0,34 para frente, você vai ter as mesmas consequências administrativas, mas também a prisão em flagrante delito pelo artigo 306. Aí a consequência é criminal em conjunto, tá? De outro modo, se você faz o teste e fica igual ou menor a 0,04, que é uma quantidade muito baixa também, é a margem de erro do equipamento. Não é tolerância. Muita gente chama de tolerância. Eu nem acho errado também falar tolerância, mas na legislação é tratado como margem de erro do equipamento. Isso é liberado. Então tem muitos casos, assoprou lá, tem um resquício, alguma coisa assim, ficou abaixo disso. Se você se recusa, você vai ter as mesmas consequências administrativas. Então, é seguro, pensando no exercício de defesa, recusar. Só que isso não garante que você não vai que você não vai responder por crime. Porque mesmo se recusando, se você chegar numa condição, em uma blitz, engatinhando do carro, então abre a porta, você caiu pro lado, mesmo que você não faça o teste, o agente ele tem o poder de identificar que você está sob efeito de álcool através dos sinais. Então você vai ter as mesmas consequências. Não vai mudar. Então a recusa, ela, não vou chamar de um facilitador, mas ela acaba sendo segura para quem pretende fazer defesa, para quem não tem os sinais ali notórios da condição de embriaguez. Aí a sua responsabilidade vai ser exclusivamente administrativa. Perfeito. Então a consequência, independente de quais delas são, o melhor mesmo é que não se beba e não dirija. Com certeza, sem nenhuma dúvida. Doutores? Bom, nós vamos voltar só uma questão, porque quando a gente coloca aquela coisa, eu não vou recorrer porque não vai dar em nada e tudo mais. Então, a orientação que a gente dá é, procure um advogado especialista em direito de trânsito para poder fazer essa análise aí, porque também não é justo, doutor, a gente ficar recebendo multas aí, às vezes que não precisa nem ser pagas, não. A gente já paga demais. Né, doutor Gustavo? Pois é, doutor. E tem um fenômeno que, inclusive, conversamos bastante, né, doutor? Pandemia. Então, até março de 2020, né, tivemos entre algumas aspas, a normalidade, né? Tivemos a questão dos prazos, né? E depois, em março de 2020, nós tivemos, portanto, a deflagração da pandemia. Em virtude disso, tivemos uma portaria que suspendeu todos os prazos administrativos do Detran, salvo o melhor juízo, até dezembro de 2021, né, doutor? Os prazos, sim. É isso aí. Então, durante essa janela de tempo, esse hiato, prazos administrativos foram suspensos. Então, se você teve uma CNH nesse prazo que estava perto da vencer, foi prorrogado. E assim também como infrações de trânsito, né? Nós temos muitos clientes que têm infrações de trânsito datadas dessa época e que estão recebendo nos dias de hoje, né? Inclusive, a gente pode até fazer uma ponte com uma questão muito importante, que é a questão da decadência da decadência de trânsito na questão do recebimento das notificações, que hoje está trazendo uma enorme segurança jurídica para a área.
enorme, acho que talvez é a maior insegurança jurídica que nós temos hoje na área do direito de trânsito. Mas a infração, por claro, quando você tem elementos que subsidiam a defesa, bem como o doutor falou, pegou a infração, checou lá basicamente as informações, questão de placa, questão da informação do veículo, local onde ela aconteceu, verificar a data dessa infração, putz, realmente é uma data contemporânea, fui visitar minha mãe, passei ali no radar, né? Tenta rememorar nesses pontos. Ok, tem sentido essa infração? Vamos fazer uma análise, novamente uma análise técnica por profissionais da área, advogados especializados em direito de trânsito, e verificar a viabilidade da defesa. Então, assim, como eu mencionei, tem que ter segurança jurídica e o devido processo legal tem que realmente estar dentro das 4 linhas nesse sentido, né? E, novamente, só para finalizar a minha fala com relação à questão da pandemia, tivemos e temos muitas infrações que foram ocorridas lá atrás, lá em 2020, que estão chegando agora. E detalhe, chegando em grandes remessas, né, doutor? Simplesmente o condutor ficou ali dirigindo, né? Tomou algumas infrações no passado, não tomou conhecimento dessas infrações lá do passado e chegou, por exemplo, 15 infrações de uma só vez para ele. Né? Agora, juntamente com uma possibilidade de suspensão do direito de dirigir. Então, assim, tudo tem que ter extrema razoabilidade, proporcionalidade, para que o cidadão ele possa se defender do que realmente é justo. E para isso a importância aí da advocacia, né, nessa área, né, doutor? Doutor, nós temos alterações recentes, né, em 2020, com relação à legislação do trânsito. Qual o impacto mais recente que nós tivemos com relação a essas alterações? Tivemos várias alterações, né? A gente teve alteração de pontuação, sistema de pontuação, sobre período para renovação. Aquele que aumentou de 21 ou 20 para 40, não é isso? Sim. Foi um dos pontos, né? Sim, sim. A mudança da pontuação, ela foi bem interessante, muito combatida por profissionais da segurança de trânsito na época. Eu realmente, eu sei que quem está me assistindo, motorista, não é que eu não queira que nós tenhamos um grande limite, mas veja só, existe hoje a possibilidade, doutor, de um motorista, no período de 1 ano, somar 78 pontos e não sofrer com nenhuma suspensão. Eu disse que eu sou sim um inconformado com as ações do Detran, mas é muito importante que nós tenhamos segurança no trânsito. Hoje, como funciona o escalonamento de pontos? O motorista ele vai ter um processo de suspensão por excesso de pontos instaurado contra ele quando ele atingir 40 ou mais pontos no período de 12 meses. Então ele tem aí uma margem bem grande, levando em consideração que a infração que mais pontua é uma infração de 7, depois 5, 4, 3 pontos. Então ele tem uma margem grande. Se esse motorista comum tiver alguma infração gravíssima, que é essa de 7, esse limite, que ele teria até 39, 40 ou mais instaura, é reduzido em 10. Então ele vai ter a suspensão agora, se tiver 30 ou mais. Se ele tiver 2 ou mais gravíssimas, esse limite é reduzido de novo. Ele vai ter agora a possibilidade de ter até 19 pontos no período de 12 meses. 20 ou mais pontos vai ser instaurada a suspensão. Existe uma diferenciação de categorias de motorista. Aqueles que trabalham profissionalmente, né? O doutor mencionou aí os motoboys, os Ubers, os caminhoneiros, taxistas. Eles têm na CNH a sigla EAR, que é o Exerce Atividade Remunerada. A lei foi lá e trouxe alguns benefícios. Por quê? Porque eles estão mais em contato com o trânsito. Né? A vida deles no trânsito, não é só um percurso, eles trabalham ali. Para esses casos, mesmo com as infrações gravíssimas, o limite continua sendo maior. Só que eles têm mais um benefício, por isso que eles podem atingir 78 pontos. Porque caso esse motorista profissional atinja de 30 a 39 pontos, então 1 ponto antes de ser suspenso, ele procura uma autoescola e faz o chamado curso preventivo de reciclagem. Ele zera a pontuação dele. Então se ele somou 39, zera a pontuação, ele soma mais 39 no ano e não tem suspensão nenhuma. Então assim, é uma medida, eu acho que é delicado. Já tem reflexo na sociedade com relação a isso, doutor? Chegaram a fazer algum levantamento, alguma coisa? Como que a gente vê, né? Porque antes com 20 eu já ficava lá suspenso, enfim. Mas agora não, eu tenho toda essa jogada que eu consigo aí com muitos mais. Ó, pessoal, hein? Fica esperto aí. O número de sinistro, eu não posso dizer pelos últimos estudos que está relacionado diretamente à mudança de pontuação. Mas nós vemos um crescimento nos sinistros de trânsito. Então,
acaba, assim, influencia. Eu imagino que de alguma maneira influencia. O motorista ele fica mais confortável, não que ele fica disposto, né? Quero praticar infração. Mas ele fica confortável. Se eu tiver mais uma média aqui, meu limite ainda A gente relaxa, né? Eu fui daqueles que relaxou. Eu posso ter 40 pontos, então, ufa. Porque a gente precisa, né? Eu preciso dirigir, eu não posso perder minha carteira, né, doutor? Mas quem legisla precisa trazer isso, né, à mesa, né? Sem nenhuma dúvida. Legislar conforme a realidade do país, do seu povo. O doutor falou sobre o Detran aí, eu vou trazer aqui para o doutor Gustavo. O papel dos órgãos de trânsito é muitas vezes meramente punitivo, como a gente falou até agora, mas existe algum desequilíbrio entre fiscalizar, educar, e tem a questão da engenharia também, né? Porque você precisa entregar um trânsito com avenidas e às vezes no país a gente não tem, né? Isso influencia também, né? Não é só culpa do condutor. Justamente, doutor. De novo, a gente vai encontrar respostas, né, nos princípios, questão do princípio educativo, que teria, ao menos em tese, uma importância, né, se fosse devidamente seguido, se as autoridades, se os agentes da autoridade de trânsito procurassem analisar o trânsito de uma forma não somente punitiva, mas batendo sempre nessa tecla, a questão do conhecimento, principalmente do conhecimento da legislação, né, trazendo, portanto, a consciência, trazendo questões relacionadas à educação de trânsito, como formação de base mesmo, trazendo a criança, ao adolescente, as ideias de como se comportar no trânsito, do que é o trânsito. Não ficar uma matéria somente atinente à época de que você for tirar uma habilitação, enfim. E cria-se toda essa cultura popular relacionada ao que é um órgão de trânsito, a um Detran que realmente é ineficiente, como bem o doutor Eduardo diz, que realmente não traz a menor segurança jurídica para o condutor, que muitas vezes não estão preparados, né, para lidar com aquela situação. Nessa última reforma, né, que teve ali com a questão da alteração do Código de Trânsito, já chegou um cliente para mim e falou, eu tinha, digamos assim, um cheque em branco de 40 pontos, ele foi tomando ponto. Não, pode tomar qualquer tipo de ponto, então vamos. Só que ele não sabia dessa graduação. Se tivessem 7, no caso 2 gravíssimas, reduzia para 20. Né? Então, consequência, ele teve ali instaurado um processo de suspensão do seu direito de dirigir e ele estava absolutamente inconformado, trazendo até uma questão prática. Ele falou, mas doutor, como é que pode aqui, ó, tá 777, tá dando, acho que dava dando 35, alguma coisa, mas não é 40. Eu falei, então não é bem você assim. Tem 2 infrações gravíssimas, 2 gravíssimas perante o código, a reforma, né, reduz, mas isso é um absurdo, né? Então, assim, a população, ela fica muito inconformada, porque justamente falta informação, falta consciência, falta educação. E eu penso que é o começo de tudo, porque, de novo, não adianta você trazer reformas, alterações legislativas se o problema está na base, se o problema está propriamente na formação. Então, cria-se todo esse conceito, né, de que realmente o órgão é incompetente, que realmente não tem fiscalização, que as fiscalizações muitas vezes são ali realmente punitivas, que o agente está ali para punir, né? E propriamente questões relacionadas à engenharia. De novo, como o doutor Eduardo falou, você tem ali uma autoridade pública, um vereador, enfim, que coloca uma lombada sem qualquer estudo prévio, sem qualquer estudo técnico. Traz o impacto, né, doutor? Ali. Pois é. As famosas lombadas de vereador que mais parece um poste deitado, né? Você passa ali com o carro só falta cair as 4 rodas, os amortecedores. Então, assim, tudo isso está intimamente ligado com o trânsito, né? Aquele semáforo que foi instalado ali tem alguma regulamentação? Propriamente radares, né, doutor? Nas rodovias a gente vê um radar a cada, sei lá, você percorre com o carro ali 500 metros, tem 2 radares ali, né? Então, falta tudo isso e mais um pouco, por isso que o juízo popular tem essa ideia e não é para menos. Né? Então eu penso que de uma certa maneira faz sentido. E esse sistema molda a nossa sociedade, né? Aliás, a nossa sociedade criou esse sistema. Eu gosto muito de trazer exemplos, doutor, e da minha área. Eu lembro que tem um caso, né, de um cliente, trago para minha área trabalhista. Ele trabalhando aí numa certa rodovia, né, com equipamentos, sinalização, a empresa fez tudo certinho. Mas é uma profissão de risco.
Trabalhar num acostamento é uma profissão de risco. Vem alguém com um carro, não sei se era Belina, com um pneu daquele jeito, perdeu o controle e atropelou esse cliente, né? Ou seja, na esfera trabalhista, a empresa tem a responsabilidade objetiva, porque independe de culpa, acabou sendo condenada, mas na hora de fazer o ingresso, né, o reingresso lá para o motorista, não tem para pagar, né, doutor? Olha só, né, a questão da imprudência, né, negligência, enfim, causa muito sofrimento e ele ficou com sequela, né? E toda essa situação, doutor, veja que fomenta a imprudência, né? Então, situações como essa, que a pessoa está ali num carro mais velho, e longe de mim de fazer a gente não está falando né, sobre... da condição da pessoa, não, muito longe disso. Mas assim, existe, parece que um sentimento de fomento a situações como essa, justamente de impunidade, né, da pessoa cometer ali um acidente, da pessoa lesionar alguém, e simplesmente o carro ser um carro fantasma, que não tem documento, a pessoa não tem habilitação, o carro não tem menor condição de rodagem, sinalização, luz. Uma vez eu estava voltando com a minha família do shopping, estávamos eu, minha esposa e minha filha, eu fui entrar ali na expressa do Iguatemi, que diga-se de passagem é bem ruim ali, você tem que ficar dando voltas e voltas. Peguei a expressa para entrar na rodovia Dom Pedro, né, pela direita, aí eu acelerei para pegar um embalo, e novamente, um carro mais velho, não vou me lembrar qual, quando eu fui fazer isso, né? O carro bem na minha frente, apagado, no escuro. Eram umas 9, 10 horas da noite, simplesmente no escuro. Acho que era um Passat antigo. De novo, não fazendo juízo de valor, mas, poxa, né? Colocando a vida dele em risco e de quem vem atrás Justamente. E tudo mais, né? Poderia ter batido na traseira do carro, enfim, rodopiado ali, estragado com o meu final de semana, expondo a minha esposa e filha. Então, assim, de novo, se tivéssemos medidas efetivas, políticas públicas que formasse um juízo de base do que representa o trânsito, né, situações como essa e muitas outras, eu penso que poderiam ser neutralizadas. Como bem falamos, né, doutores? O trânsito faz parte da nossa vida, Sim. né? A gente, sem trânsito, a gente não sai para trabalhar, não sai para o lazer. E aí, doutor, é isso? Conta aí algum caso. E só complementando o que o doutor Gustavo mencionou, às vezes uma multa é um acidente que deixou de acontecer, né? Um sinistro que deixou de acontecer. Então, o motorista pode ficar revoltado, frustrado. Meu veículo foi removido, foi para o pátio. Mas aquilo ali é a preservação da vida. Eu não vou dizer que, reforço, tem muita autuação irregular, tem muita autuação que você tem que questionar, tem que avaliar. Mas aí eu já deixo claro para os motoristas. Às vezes, você vai ter que pagar multa, você vai ficar suspenso, você vai ser cassado, porque tem consequências, os atos têm consequências. Mas nunca deixem de ter uma avaliação profissional qualificada, porque às vezes está errado, às vezes tem uma situação, você praticou infração e não era você o responsável, o veículo estava com a sua esposa, você não indicou, porque você perdeu tempo, porque a vida é corrida mesmo. Existem meios de você deixar de sofrer com essas penas quando for cabível, né? Caso emblemático, olha... São alguns... Doutor, a gente gosta de casos emblemáticos. A gente só não pode falar mais de sentença, né? Vocês estão sabendo já que a gente não pode mais falar, mas de caso a gente pode falar. Assim, já são algumas milhares de atuações aí, mas tem um que eu sempre me recordo, que teve uma falsificação de um documento pelo Detran em um processo, que foi combatido pelo judiciário. Eu fiquei muito feliz com a sentença, fiquei com vontade depois de ir lá parabenizar. Nossa, você bateu no Detran do jeito que eu gostaria de ter feito. Era uma situação de uma autuação por embriaguez e havia irregularidade, falta de preenchimento no auto de infração, então eu sustentei aquilo no meu processo. Olha, tá errado, tá incompleto, tal, beleza. Isso, a importância, um outro ponto muito importante, foi abordado sempre. Peça a segunda via do auto de infração. Esse é o exemplo prático que vai demonstrar o quanto isso é fundamental. Entrei com a ação, Detran contestar. Foi contestar. Na hora do Detran contestar, ele juntou outro auto de infração, todo completo. Aí eu fui olhar aquilo ali, aí você via os primeiros campos, um xizinho. Os campos que nós questionávamos, que tá errado, que tava faltando, que era ausente, um monte de certinho assim.
Fica claro, ficou grosseiro. Ficou um negócio assim, fala, nossa, isso aqui é brincadeira, né? Não é possível. Não corresponde à verdade. Aí apontamos aquilo, sem muita esperança do judiciário naquele momento ser atencioso. Mas não, o juiz olhou aquilo ali e deu uma chamada, né? É óbvio, tá evidente que foi preenchido depois. Eu gostaria que tivesse tido um desenrolar, assim, que representasse pelo menos algo maior para talvez inibir o Detran de continuar a prática. Porque você precisa ser didático, né? O Estado também precisa aprender, né, doutor? Aprender, não é só o povo, né? Enfim, mas eu achei um absurdo aquilo que eu falei, não é possível. Será que colocaram isso na mão do estagiário e ele achou uma boa ideia? Vou surpreender agora. Foi lá, preencheu sozinho, colocou no processo. Por isso que nós deixamos a dica de sempre ter conosco o olhar técnico. Procurem um profissional especialista na área. Doutores, a gente fala muito de suspensão e cassação. Quem não sabe, diferencie pra gente aí. Cassação, sei que, enfim, vamos lá. Bom, é uma dúvida, né, doutor, até popular, né? Inclusive eu tive até recentemente uma cliente que, na verdade, até uma colega advogada que veio trazer uma situação para mim, que ela falou, não, eu vou ter que começar do zero, né, a questão da minha habilitação e tal. Falei, não, se trata de um instituto da suspensão, né? Foi por acúmulo de pontos, tal, tem todo um caso concreto. E daí eu falei, não, se trata do instituto da suspensão. Você vai ficar suspensa, depois tem que fazer a questão do curso de reciclagem, tá tudo certo. Não precisa tirar carta de novo. Então, assim, existe pairando na sociedade muitas dúvidas disso. Em linhas gerais, a suspensão é o primeiro momento que acontece assim, uma penalidade no seu direito de dirigir, que pode ser por infrações autossuspensivas, como é o caso da recusa, né? Recusa ao teste do etilômetro. Assim também como o acúmulo de pontos, né? Se a pessoa, por exemplo, tem ali uma habilitação que não é o EAR, que é o exerce atividade remunerada, ela está ali pela regra geral, tomou 3 multas de 7 pontos, foi ali acumulando, ela vai ter a penalidade do processo de suspensão instaurado com a portaria, penalizando o direito de dirigir dela. Se durante, caso hipotético, o cumprimento da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, e para isso a gente utiliza, por exemplo, um caso prático de uma recusa. A pessoa está ali no cumprimento dos 12 meses de suspensão e é flagrado dirigindo novamente. Então aí pode ser que seja ali instaurado o processo de cassação, e o processo de cassação ele difere do processo de suspensão, porque daí realmente você está perdendo a sua habilitação, digamos assim, a sua licença para dirigir. Você precisa realmente estar começando do zero, um processo de uma nova habilitação, procurando uma autoescola, iniciando do zero todo o procedimento. A diferença mais assim, prática é essa, né? E claro, né, doutor, existem muitos abusos ou absurdos, né, que o Detran comete no sentido da pessoa passar o cumprimento da suspensão do seu direito de dirigir. A pessoa, inclusive, já fez um curso de reciclagem. Temos, acho que até um caso desse juntos, né, doutor? E depois o Detran foi lá e cassou a carta dela. Passado ali um tempo do cumprimento da suspensão. Porque ela foi pega dirigindo, tomou ali uma infração, o carro não estava no nome da pessoa, estava no nome, por exemplo, do pai. Aí a pessoa também não tomou conhecimento e daí recebeu um processo de cassação após essa situação, mas na verdade ela cumpriu com o processo de suspensão. Doutor, posso fazer só um complemento? Só a questão da cassação. A cassação, na verdade, ela vai diferir o tempo, né? 2 anos ali. Sim. Mas não é necessariamente o reinício integral do processo. É um mini processo, né, doutor? É um mini processo de habilitação. Então você não volta para a provisória, por exemplo, e não volta a fazer aulas. Você vai fazer os exames da primeira habilitação. Então você vai fazer o exame prático, o exame teórico, você volta depois com o mesmo número de registro, você não vai ficar 1 ano na provisória. Mas a questão que confunde bastante, porque a suspensão é a reciclagem e a cassação é a reabilitação, e ela sugere que é se habilitar de novo, né? Mas a reabilitação é só uma suspensão mais severa. Uma verdadeira aula, né, dos nossos colegas aqui, fechando. Vamos falar rapidamente, doutores, sobre a uberização, né? É fato hoje. Uma coisa é o Estado lidar com aquele cidadão que sou eu, por exemplo, que saio e volto do meu trabalho, utilizo o meu carro ali, não para trabalhar efetivamente. O olhar técnico do Estado para esses motoristas profissionais precisa ser estudado também, né, doutor?
acidentes, enfim, e também cumprimento de legislação. A gente tá falando de vidas, né? Rapidamente. Não, com certeza. Há necessidade de uma atualização, essa questão da categoria já diferenciada para limite de pontos, eu acho que é fundamental. E uma coisa que acontece bastante, uma autuação que é muito frequente para esses motoristas, é aquela constatação de dirigir manuseando o telefone celular, porque muitas vezes eles vão dirigir e eles usam o aplicativo, que é a ferramenta, no celular. Mas no trânsito não existe isso de, eu só vou clicar aqui no GPS, o trânsito é volante, né? Então, há necessidade também, na minha perspectiva, de atualizar essa realidade. Hoje também tudo é muito por comando de voz, né? Não acho que a pessoa tem que ficar vidrada ali, mas deveria haver sim uma atualização na visão desse tipo de atuação. Porque eles vivem uma realidade diferente da gente. Doutores, gostaria muito de agradecer a presença dos doutores, pela verdadeira aula, doutor Gustavo. Muito obrigado, doutor. Doutor Eduardo Alcance. Prazer. Foi um prazer tê-los aqui com a gente, então manda aquele abraço aí para a audiência. Pode ir lá, vai lá, doutor. Pode ir lá falar? Câmera toda sua. Tá certo. Bom, primeiramente agradecer ao doutor pelo convite, por proporcionar esse momento, 1 hora. Nossa, até passou rápido, né? Episódio bom é esse, que voa. Muito rápido. Ficaria aqui tranquilamente com o doutor, com o meu caro amigo doutor Eduardo, por mais algumas horas. E gostaria de agradecer a oportunidade. Gostaria de mandar um abraço para o doutor Kleber, nosso presidente lá da nossa casa, também pela oportunidade de conceder, né, a presidência da Comissão do Direito de Trânsito novamente a mim e a todos os meus familiares. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor, muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar. Tá ao lado do meu amigo, doutor Gustavo, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, é um profissional exímio. Então, dividir a mesa com você, doutor, é um presente para mim. Que bom que a gente pôde fazer essa participação. E, se permitir, fazer um agradecimento dos bastidores, queria agradecer a presença da minha noiva, a Isa. Eu sou um homem muito apaixonado e estou muito feliz porque em novembro me casarei. Olha, felicidades ao casal. Felicidades. Vamos transitar muito por aí, hein, doutor? Queria mandar um abraço, obrigado por estar aqui acompanhando. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado, doutores. Agora, então, encerrando esse episódio incrível, agradecer a audiência, agradecer ao meu patrocinador, Departamento Digital, e nos vemos aí no 8º episódio. Tchau, tchau.